Olá, amigos. Dando continuidade aos nossos encontros, falando a respeito das parábolas de Jesus, vamos falar alguma coisa hoje a respeito das parábolas do grão de mostarda e do fermento. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de tal modo que as aves vêm fazer ninho em seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que ficasse levedada toda a massa. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 33. Mais uma vez, Jesus utiliza do grão de mostarda para transmitir um ensinamento para nós. Lembramos dessa outra passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos condições de transportar montanhas de um lugar para o outro. Sim, é de maneira figurada que nós devemos entender esse ensinamento. Mas o que Jesus deixa claro é que se nós nos esforçarmos um pouquinho só que seja, o que simboliza o grão de mostarda, porque é muito pequeno, para quem já viu ou teve a curiosidade de buscar essa imagem do grão de mostarda, ela é minúscula. E a hortaliça mostarda, ela cresce até 2 a 3 metros de altura. Então, imagine a potencialidade que está contida nessa pequenina semente. E Jesus traz nesse ensinamento justamente isso, né? Fazendo com que nós olhemos para a nossa potencialidade, a potencialidade que Deus colocou em nós quando nós fomos criados, simples e ignorantes. Então, também encontramos em outra passagem evangélica, quando Jesus diz para nós sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, justamente nos incentivando para o trabalho contínuo de aperfeiçoamento das nossas virtudes e da nossa inteligência, angariando conhecimento de tudo que existe, passo a passo, de reencarnação em reencarnação, nos tornando pessoas melhores. Então, assim fica bem claro nessas passagens que Jesus demonstra e aponta para as nossas potencialidades, e somos assim, porque muitas vezes nos deixamos abalar por situações difíceis que nos acontecem, porque nós achamos que não somos capazes de nos levantar, não somos capazes de enfrentar determinadas situações, e Jesus vem mostrar justamente ao contrário, que nós temos essa capacidade que Deus colocou em nós, é atributo do Espírito, essa condição, essa capacidade, essa força de superação das dificuldades, seja a dificuldade que for, seja o problema, o obstáculo que vir à nossa frente, nós temos condições de superar, porque Jesus nos mostrou o caminho a ser seguido. A questão do fermento também está nesse sentido, né? Porque o fermento faz crescer, o fermento dá qualidade à farinha, transformando-a em pão, em alimento divino, né? Que serve para a nossa manutenção, a manutenção física do nosso organismo. E dessa maneira, assim como o fermento faz todo esse trabalho perante a farinha, nós também somos o fermento da vida. Precisamos desta maneira, compreendendo assim os ensinamentos do Cristo, tirar forças para superarmos as dificuldades, porque potencialidade nós temos, potencialidade está em nossa intimidade, só precisamos confiar em nós,
Precisamos exercitar o sentimento da fé, acreditando que nós somos capazes de superar todos os obstáculos que vierem à nossa frente, mas sempre pautando a nossa conduta pelos ensinamentos do Evangelho. Nada de querer superar obstáculos, dificuldades, prejudicando o próximo ou prejudicando a nós mesmos. Então, meus irmãos, o recadinho contido na essência dessas duas pequeninas parábolas é justamente essa: olhar para nossas potencialidades, porque fomos criados pelo Pai com toda a capacidade para suportar as dificuldades e enfrentá-las e seguir em frente e assim nos tornar pessoas melhores. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até a próxima.